Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você vai analisar esse vídeo, onde é uma continuidade do vídeo passado que eu fiz e publiquei lá no meu canal na YouTube. Se vocês colocarem lá Abinadab, mudo Abinadab, vocês irão pegar o início que houve. Eu estava falando do dízimos e das ofertas, que está relatado no livro de Malaquias, né? Para refrescar a mente aqui das pessoas que irão ouvir, eu estava falando de uns temas que fala a quem se destinava a mensagem, quem roubava, o que se roubava, como se roubava, o que eram os dízimos, o que eram as ofertas, as bênçãos e as maldições. Então eu fui explicando, esclarecendo através de um estudo que eu tenho aqui em PDF, estou tendo uma leitura. Então vou deixar também na descrição do vídeo o link para que assim vocês venham analisar, né, e observar a verdadeira expressões para que eram os dízimos e para que eram as ofertas. Então paramos na lição que fala descobrindo o engano, do dízimo e das ofertas. Para esclarecer aqui para vocês, eu gostaria muito que vocês pegassem sua escritura sagrada, que tem por nome Bíblia, que é um livro, e vocês analisassem correto a lição de Malaquias, ela por inteira. Pegasse do primeiro capítulo e ir até o último, né? Porque é muito interessante a gente saber sobre isso. Vamos agora entrar num assunto falando descobrindo o engano. Espero que vocês também compartilhem, né, o meu vídeo aí, pego o link, eu passo para os amigos, ver que se dá para ir para frente desse jeito, né? Eu penso assim, acredito que muitos devem também pensar assim. Vamos lá. Descobrindo o engano. Descobriremos dentro do próprio livro que os dízimos e as ofertas de hoje não são os dízimos e não são as ofertas relatadas no livro de Malaquias. Como então poderemos identificar os que roubavam dentro do próprio livro de Malaquias, se não são citados? Se suas ações são relatadas, mas parece que apenas a metade do roubo seria sanada. Para identificarmos o que roubavam, devemos observar algumas perguntas feitas dentro do livro da passagem de Malaquias. Observe algumas perguntas feitas dentro do livro. Por quem ou para quem essas perguntas foram feitas? Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 1, verso 2, e acompanhassem a leitura para que assim você não saia do foco. Diz assim, Malaquias 1, 2: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nós tem amados? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Então aqui o Senhor fala para ele, nesse primeiro aqui, leitura que fizemos, que o Senhor tem os amado, aquele povo, aquela nação, o sacerdote lá de Israel. Mas o próprio fariseu, desculpe, eles falaram, em quem nós tem amado? Falou para Jesus, em quem você tem nos amados? A Jesus fala, não foi a Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó. E Jesus, pelo foco que analisamos aqui, ele amaldiçoou algumas coisas de Saul, né? E todavia ele amou a Jacó, né? Apesar que ele amava os dois, mas houve... Depois vocês entram no termo de Esaú com Jacó lá na passagem. Vamos continuar aqui, detectando aqui, analisando dízimo e ofertas. 1 Malaquias 1,6 diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai
onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdote, que desprezai o meu nome, vós dizeis, viu aí, né? Porque o sacerdote, como eu já falei no vídeo anterior, ele era o intermédio do Pai, do Criador. O que acontecia? Deus mandava uma ordem, o sacerdote mandava para o povo, mas o sacerdote não passava corretamente do jeito que o Criador mandou para ele. Aí aqui, se lermos aqui em Malaquias 1,6, ele fala: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdote, desprezai o meu nome? Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Para você ver a crueldade onde chega o indivíduo dos fariseus, né? E o sacerdote. Malaquias 1,7 diz: oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então o sacerdote, ele apresentava e oferecia sobre o altar, o altar ali onde fazia o sacrifício, pão imundo. E ainda o sacerdote perguntava para o Senhor: em que tem havemos profanado? Lá em Malaquias 2, capítulo 17, diz assim: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que ofendemos? É forte, os fariseus, o sacerdote era complicado. Malaquias 3,7 diz: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Malaquias 3,8 diz: roubará o homem a Deus, todavia vos me roubais, e dizeis, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Essa mensagem era direcionada para os fariseus, os sacerdotes daquela época, que roubavam o Senhor no dízimo e nas ofertas, porque lá na frente eu tenho uma plena certeza que esse estudo aqui vai nos direcionar, que a oferta era direcionada para o Senhor, que era de ovelha, né, cabrito, e o dízimo era para o próximo. Assim como a gente ajuda o próximo, estamos ajudando ao Senhor. Então, em Malaquias 3,8 fala aqui: roubará o homem a Deus, todavia vos me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. No 3,13 diz assim, ó: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, quem temos falado contra ti? Você vê onde é que está a crueldade dos fariseus, dos sacerdotes naquela época. Malaquias 3,14 diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar o seu preceito, e nem anda de luto diante do Senhor dos Exércitos. Irmão, perceba-se que o diálogo direto é com o sacerdote, e podemos também afirmar que eles eram o alvo da advertência e os próprios que roubavam. Respondendo assim às nossas perguntas a 1 e 2, a quem se destinava a mensagem? Era para quem? O sacerdote. Quem roubava? O sacerdote. Bem como a nação, representada por aqueles que não eram contra os erros do sacerdote. As advertências eram dirigidas diretamente ao sacerdote. Lá em Malaquias 2,1 deixa bem claro: os roubos começavam neles e depois fazia muitos tropeçarem. Malaquias 2,8: daí, por aceitarem seus erros, a culpa passava também à nação. Eu acredito que, no meu pensamento, no meu ponto de vista, se um irmão ou alguém abre uma denominação, se diz ser pastor, e dali fala que dízimo é dinheiro para sustentar o lugar,
e às vezes dentro do ambiente passa a ter 100, 90 pessoas e cada um passa a dar 50, 30, 40 reais. Para minha necessidade, para mim, pelo ponto de vista, eu acredito que pelas doações que é direcionada na mente do povo, né, que é por tempo, tal coisa, para botar as cadeiras, essas coisas. Eu acredito que enquanto eles fazem isso, existe irmão passando necessidade até dentro da denominação. Então, se observarmos bem, além dessa lei ser uma sentença para Israel, no dia de hoje está indagada para o Momon, ou Deus, o dinheiro, o Baal, né? Então, irmãos, se analisarmos bem direito, iremos identificar o objetivo e o objeto do roubo. Por aqui eu irei parar, porque a YouTube só está dando agora para os vídeos 10 ou 15 minutos, mas eu irei parar aqui com 11 para dar continuação no próximo vídeo, que fala identificando o objeto do roubo. Espero que os irmãos analisem, deixe aí o seu comentário e vamos analisar bem e analisar direito o que esse excelentíssimo estudo fala pela própria escritura de Malaquias, né? Porque o Senhor falou na boca de Malaquias. Iremos nos aprofundar mais e mais. Um grande abraço, espero que vocês compartilhem, publiquem o link aí nas suas redes sociais, para que assim as pessoas venham também, né, expressar seu sentimento de raciocínio, ter seu raciocínio. Mas o irmão aí está falando uma coisa que hoje a gente vê como dinheiro e no passado era dízimo de colheita, de dizimar, que é colher, que é ceifar, né? Rapaz, vou analisar mais, vou ler Malaquias, Deuteronômio, vou analisar mais, vou me aprofundar mais, vou ler linearmente para me ver qual é o determinado sentido mesmo, se é para ajudar o órfão, o viúva, o necessitado, o estrangeiro, ou se é para mim dar para certo tipo de pessoas e eu não estou sabendo para onde ele está enviando isso. Como o próprio Senhor falou aqui, ó, por aceitar os seus erros, a culpa passava também à nação. Então o que acontecia? O sacerdote, ele passava um anúncio para nações distorcido daquilo que o Senhor passou, e ele não fazia aquilo que o Senhor estava mandando. Então a população, acredito que ela sabia o erro, mas continuava fortalecendo o sistema. O que acontecia? A culpa também passava. É a mesma coisa de você alimentar uma pessoa que é usuário. Você está vendo que aquela pessoa está pegando aquele pouquinho seu para investir em coisas ruins? Elimine isso. Um grande abraço e o próximo vídeo eu explicarei melhor. Abração, fica na paz.